Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos debater a escalação ideal do Santos para o clássico contra o Palmeiras. Jogo importantíssimo para o Santos, muito difícil, mas se o Santos for bem escalado, se o Santos for bem treinado, tem condições totais de conseguir pelo menos um pontinho fora de casa nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Como você sabe, o Santos para essa partida terá o desfalque de Luan Pérez. Luan Pérez tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Fortaleza, então está fora do clássico contra o Palmeiras. Em compensação, o Santos tem o retorno de Souza, o lateral esquerdo que esteve suspenso na última partida, retorna para o duelo contra o Palmeiras, porém, Neymar, que esteve disponível, inclusive entrou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, ele não deve ser relacionado para essa partida, muito por conta da preocupação não só do staff do Santos, né, do departamento médico do Peixe, mas também o staff do próprio Neymar. Tem uma grande preocupação de que essa partida possa gerar aí uma nova contusão no craque santista. Então, pensando nisso, ele não deve ser relacionado para essa partida. Considerando tudo isso, nós vamos aqui tentar estudar o Palmeiras, entender ali os pontos fortes do Palmeiras para essa partida e tentar aqui elaborar uma escalação conforme os pontos fortes do Palmeiras, para que o Santos possa amenizá-los e criar oportunidades em alguns contra-ataques. Bem, nós sabemos que o Palmeiras é uma equipe que abusa muito das jogadas pelo alto, né? O Palmeiras abusa muito das jogadas pela lateral, então são jogadores que, os pontas principalmente do Palmeiras, eles trabalham de forma muito aberta e o lateral também trabalha muito nisso, né? Participando das jogadas de ataque, fazendo jogadas de linha de fundo, para que, de alguma forma, a bola chegue na área, chegue no Flaco Lopes, chegue também no Vitor Roque. Então, o Palmeiras explora muito esse tipo de jogada pelas pontas. Então, o Santos deve considerar bastante isso. O abuso de jogadas pelo alto, isso deve ser bastante considerado pela defesa do Santos, e também as jogadas pela lateral. O Santos deve se atentar muito a isso. Uma outra coisa que o Palmeiras costuma fazer muito em suas partidas é aquela pressão alta na marcação, né? O Palmeiras pressiona muito, principalmente jogando em casa, né, os adversários na saída de bola, fazendo assim com que o Palmeiras recupere logo a bola, obrigando o time adversário a dar um estourão para frente, a bola volta para o Palmeiras e fica naquele círculo vicioso, né? A todo momento o Palmeiras com a bola, jogando a bola na área, abusando das jogadas pelas laterais e tentando ali, de alguma forma, fazer com que o centroavante seja achado no meio da defesa adversária. Então, entendendo esses pontos fortes do Palmeiras, entendendo como o Palmeiras costuma atacar jogando em casa, eu montei aqui uma escalação do Santos no 5-3-2. Ou seja, o Santos jogaria com 5 defensores, 3 meio-campos e os 2 atacantes. É claro que, considerando o desfalque do Luan Pérez, considerando também o retorno do Souza e a ausência do Neymar, a gente vai tentar aqui escalar o Santos e fazer você entender o porquê que, no meu entendimento, essa seria a melhor escalação do Peixe para o Clássico. No gol, então, seria o Gabriel Brazão. Na lateral direita, seria titular o Igor Vinícius. Eu não sou o maior fã do trabalho do Igor Vinícius. Isso aí, sem dúvida alguma, não acho ele um jogador espetacular. Mas, entre ele e o Mike, o Igor Vinícius tem um pouquinho melhor ali o poder defensivo. Então, acredito que o Igor Vinícius seria a escalação ideal aí para essa partida. Na defesa, eu jogaria com 3 zagueiros ali, tá? Então seriam 2 laterais e 3 zagueiros. Pelo lado direito da defesa seria o Alexis Duarte. O Duarte, paraguaio, que teve poucas oportunidades com a camisa do Santos, ele, no meu entendimento, seria melhor jogar ali pela direita e não como o líbero, no caso aí do jogo entre Botafogo e Santos, como ele foi o líbero, o Adonis ficou ali na sobra pela direita e por isso ele sofreu muito, ele é um jogador lento, né? O Adonis é muito mais pesado, não consegue ter o arranque ali para poder marcar os atacantes adversários. Então, Igor Vinícius, lateral direito, Alexis Duarte como zagueiro pela direita, o Adonis Frias como o líbero, como zagueiro centralizado, e o William Arão como zagueiro pela esquerda. E vou justificar para você o porquê do Arão como zagueiro. Como o Arão é um jogador que tem uma boa estatura,
um bom posicionamento defensivo. Já jogou como zagueiro, principalmente atuando com 3 zagueiros no Flamengo. E lá no Panathinaikos da Grécia ele também jogava como zagueiro. Então, pelo bom posicionamento dele, pela boa estatura, por ser um jogador bom nas bolas aéreas, ele pode ser um bom reforço para o Santos na marcação. Ele pode colaborar bastante com o Santos nessa situação. Então, no meu entendimento, seriam esses os 3 zagueiros. E o lateral esquerdo seria Escobar. Talvez você diga assim, mas cadê o Souza nessa? Calma que ainda vou falar para você a respeito deste menino. O Escobar, muito por conta dele ter ali um poder defensivo melhor do que o Souza, acredito que seja interessante ele jogar ali pela esquerda, até para poder incomodar ali o Palmeiras, que vai atacar muito por aquele lado, com toda a certeza. Então, trabalhar ali com o Escobar como lateral esquerdo, e esse seria o meu quinteto defensivo. Agora que eu falei sobre o quinteto defensivo, vamos para os meias, né? Na cabeça de área, jogaria o Zé Rafael. Ele tem um poder de marcação melhor do que algumas opções que nós temos hoje no elenco, e também tem um poder melhor de criação. Isso, inclusive, é um ponto também que eu considero positivo do William Arão, né? É um jogador que tem uma boa visão de jogo, tem bons passes. Então, o Arão como defensor, ele daria para o Santos uma melhor qualidade na saída de bola, e o próprio Zé Rafael, jogando como cabeça de área, também daria para o Santos essa dinâmica na saída de bola, faria com que o Santos tivesse qualidade e velocidade nos contra-ataques. Como meia pela esquerda, aí sim vem a surpresa. No meu entendimento, Souza deveria ser ali o meia pela esquerda. E vou te explicar o porquê. O Souza, ele é aquele lateral veloz, ele é aquele lateral driblador, é aquele lateral abusado, né? Aquele cara que não tem medo de enfrentar os adversários no 1 contra 1. O Souza, para esse tipo de partida, já que terá o Escobar ali para ficar na marcação, seria interessante porque ele pode voltar para ajudar ali o Escobar pelo lado esquerdo, mas também ele teria liberdade para puxar os contra-ataques. Então imagina o Zé Rafael jogando como o protetor ali da defesa e estocando ali os atacantes nos contra-ataques, e o Souza jogando um pouco mais avançado como meia pela esquerda, tendo liberdade para chegar no ataque. Então seria já um meio-campo interessante do Peixe. E, no meu entendimento, aí até uma dúvida, né? Eu não sei quem seria interessante, o Barreal ou o Roleza. Os dois, no último jogo contra o Fortaleza, os dois foram muito mal, né? O Barreal não fez nada de interessante e o Roleza, na minha opinião, foi o pior em campo contra o Fortaleza. O que eu acho interessante dos dois é que eles têm como característica o chute a longa distância. O Barreal já fez gol assim com a camisa do Santos, o Roleza só teve um gol que ele fez de fora da área, que foi contra o Fortaleza, mas não fez ainda, não arrisca tanto assim em lances de fora da área. Mas para esse jogo, seria interessante o Santos ter um cara que finaliza bem de fora da área. E por quê? Porque se eu preparei o Santos ali com 5 zagueiros, 3 meio-campos apenas, então o Santos teria menos o controle de bola e menos gente chegando no ataque na hora do Santos atacar, né? Teria menos jogadores chegando ali para apoiar o campo ofensivo. Então, entendendo isso, seria interessante você ter um jogador com uma boa finalização de fora da área, para que em algumas oportunidades, o Santos puxando algum contra-ataque, ele possa arriscar. Então, no meu entendimento, o Barreal tem uma ligeira vantagem em relação ao Roleza, até porque o Roleza não volta para marcar. E se tem um jogo que o Santos deve preocupar muito com a marcação, é essa partida. Então eu fico em dúvida em quem seria o terceiro homem de meio campo, Barreal ou Roleza, mas tendo a priorizar ali, tendo a preferir o Barreal como o meia mais avançado do Santos. E para finalizar aqui o time, a dupla de ataque seria o Robinho Júnior e o Lautaro Dias. Não acho o Lautaro um atacante, um primor de centroavante, mas ele é aquele cara chato, é aquele cara que tem velocidade, é aquele cara que incomoda o time adversário na saída de bola. Então, apesar dele não ser bom, não ser um jogador decisivo, ele é pelo menos um jogador que incomoda mais do que o próprio Tiquinho Soares, por exemplo. O Tiquinho incomoda o santista e não o time adversário. Então, o Lautaro tem que ser titular, na minha opinião, e o Robinho Júnior, por mais que eu entenda que ele não esteja pronto, 100% pronto, para ser aí o titular do Santos nos próximos jogos, mas entre as opções que hoje o Santos tem no seu elenco, o Robinho Júnior é um atacante mais interessante. É aquele que ele arrisca o drible, é aquele que não tem medo do adversário, é aquele que parte para cima, é aquele que desmonta a defesa com jogadas inteligentes. E por mais que seja um clássico, fora de casa, jogo decisivo, tem que acreditar nos meninos da Vila, porque são eles
que fazem e fizeram a história do Santos Futebol Clube. Então acredite no Robinho Júnior, Vojvoda, acredite na molecada da base do Santos, tá bom? Agora eu quero saber se você gostou aqui da escalação que, na minha visão, no meu entendimento, é a ideal para este clássico. Seria um Santos bem mais recuado, né, com uma proteção maior defensiva, mas por conta das circunstâncias, não acho que seria um resultado ruim, um empate. Quem sabe o Santos consegue um gol ali de fora da área, ou um gol em uma jogada ali de bola aérea, ou até mesmo um gol espírita. Quem sabe o Santos com esse golzinho não volta ali do Allianz Parque com os 3 pontos. Então quero saber de você se você gostou dessa escalação, ou se, na sua opinião, o Santos deveria ser escalado de uma outra maneira. Quem você gostaria de ver titular para essa partida? Eu quero saber a sua opinião e eu vou conversar com você nos comentários, como eu sempre faço aqui no canal Mundo do Santos, tá bom? Esse é o canal Mundo do Santos e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo, porque todos os dias nós estamos aqui ligados com você, tá bom? Curta esse vídeo também, deixe o seu hype, tudo isso ajuda muito o nosso canal, que é muito novo aqui no YouTube. Mas graças a vocês tem crescido bastante. Muito obrigado pela sua participação e seu apoio de sempre, tá bom? Um abraço, amanhã estaremos de volta trazendo a escalação do Vojvoda. Essa aqui foi a minha escalação, mas vou trazer para você a escalação do técnico do Santos no vídeo desta quarta-feira, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.